comitiva do Secretariado-Geral da Igreja Evangélica Batista em Angola, liderada pelo secretário-geral e representante legal da Igreja Evangélica Batista em Angola, reverendo Leio Ntsumbu Benson, visitou hoje, 14 de abril, a Igreja Local da Paz. Seja muito bem-vindo. A comitiva foi recebida calorosamente pelos fiéis da igreja local, sob a liderança do responsável da Igreja Local da Paz, reverendo Lukombo Komba Pedro, que deu as boas-vindas e dirigiu a comitiva ao templo. Fizeram parte da comitiva membros da staff geral, regional e central. A visita faz parte do seu plano operacional para as igrejas locais. O culto dominical contou com grandes momentos, começando com a cantada dos grupos corais, saudações, momentos de louvor e adoração, sermão bíblico e muito mais. Vamos colocar em pé e vamos receber aquele que é o nosso Pai, reverendo Leio Benson, secretário-geral e representante legal da nossa igreja. Pai, seja bem-vindo, acompanhada com a nossa mãe, Sandra de Oliveira, missionária Sandra de Oliveira Benson, e a nossa mamãe. O nosso pai veio agora.
Durante o discurso do responsável da Igreja Local da Paz, falou da trajetória da Igreja desde a fundação até a data atual. Do Senhor. Como sabemos que a Igreja Local supracitada começou como célula da Igreja Local do Golfo 2. Isto em 2004, fruto do trabalho de evangelização que na altura era liderado pelo reverendo Dr. Rui Garcia Nafil. Em 2007, o reverendo André Guimarães foi colocado como primeiro pastor dessa igreja local, onde principiou com os trabalhos da construção, tendo colocado a primeira pedra e a vedação deste terreno. Terminando seu mandato sob a orientação da Assembleia Geral, que decorreu em Ruanda, colocando assim o reverendo Soba Mwalumuda como o segundo pastor na história da nossa igreja. No ano 2011, dando a continuidade na construção do templo e outros trabalhos, conforme os ditames da nossa igreja. Depois de 2 mandatos, a Assembleia Geral colocou o reverendo Sebastião Manuel de Conda como o terceiro pastor da Igreja Local da Paz, no ano 2018, auxiliando no desenvolvimento da igreja e na sequência dos trabalhos ligados à construção do templo. Na 26ª Assembleia Geral, que decorreu em Luanda em 2021, foi na qual o reverendo Comba Pedro tomou a função de líder local como o 4º pastor na odisseia da igreja local. Com a tomada de posse em janeiro, no dia 23 de janeiro do ano 2022, isto imprimindo assim as dinâmicas paulistas do 1 Coríntios 15:58, reconhecendo que a seara é imensa e os trabalhadores são poucos, asseverando Mateus 9:37 até a data presente, os trabalhos com a ajuda do Abba Pai e os demais irmãos na fé estão a decorrer a bom ritmo. Portanto, na história da Igreja Local da Paz, é a primeira vez que recebe a visita do secretário-geral e membros do staff. Felicitação! O nosso Deus é bom demais. Todas as coisas têm o seu tempo. Estamos honrados e sejam bem-vindos na casa do Senhor, cumprindo uma palavra de hospitalidade de Hebreus 13:2 e Salmos 122:1. Outro sim, a igreja agradece bastante a Deus e ao nosso líder máximo pela iniciativa de descer as bases para averiguar o andamento dos trabalhos e a vida da igreja. Lembrando as... Em uma entrevista, o secretário-geral respondeu o porquê da escolha da Igreja Local da Paz para a visita. O secretário-geral da EBA, ele visitou a Igreja Local da Paz no seu plano de auscultação e contacto, no seu plano de comunicação, no seu plano de diálogo com a igreja. Precisávamos conhecer a igreja e a igreja nos conhecer também. Este é o nosso propósito. Bom, a igreja visitada é uma igreja forte, é uma igreja crescida, é uma igreja que está em condições de ser chamada de igreja local
tem gente forte, determinada, gente compromissada, gente fiel a Cristo. Em suma, é uma igreja que pode-se dizer cristã. Tem tudo a ver com a fé que ela professa em Cristo Jesus. Aos fiéis da igreja local da paz, a nossa palavra é de encorajamento, pois que a igreja prossiga na sua tarefa de evangelização, na sua tarefa de crescimento qualitativo e quantitativo, na sua tarefa de conclusão das obras e da expansão do reino de Deus. Que continue a ser essa igreja amável, amiga e capaz de fazer o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Sobre a distinção da Igreja Evangélica Batista em Angola antiga e atual, o reverendo Leio Ntsumbo respondeu. Normalmente, quem faz a distinção do passado e do presente são os membros. Eu tenho preferido não ferir a ética para que sejam vocês avaliarem a EBA de ontem e a EBA de hoje. Alguns resultados falam por si. A EBA de ontem, a EBA de hoje. A vida é dinâmica e cada dia que passa, coisas novas acontecem. Esse lugar, quando surgiu, havia uma visão e aprimorou-se. Então, nós estamos a dar sequência àquilo que foi bem feito no passado, aprimorando e tornando melhor em relação àquilo que se deseja. A igreja está a evoluir e ainda bem que está a evoluir. E só assim você pode estabelecer a diferença. Se não evoluísse, como estabelecer a diferença de algo que não... Os agradecimentos da visita vieram da parte do responsável paroquial e do secretário regional de Luanda Sul. Obrigado. Estamos de parabéns. A nossa região recebeu a entidade mais alta da nossa igreja, o nosso reverendo Leio Ntsumbo Benson, em uma visita de trabalho do parte secretária-geral, de modo para poder constatar aquilo que tem sido o nosso trabalho a nível da nossa região. E nos sentimos muito gratos a Deus e felizes por essa visita, porque nós acreditamos que o servo de Deus, quando visita alguém, ela vem não só acompanhado com muitas bênçãos, sabedoria, direção. Então, tendo hoje a presença do nosso líder aqui, acaba de ser uma bênção para a nossa região, e em especial a Igreja da Paz, que recebeu uma instrução, recebeu conforto, recebeu uma direção. Isso nós louvamos a Deus por essa grande visita que triunfou nesse mês da paz. Me sinto alegre, feliz pelo o tempo que Deus permitiu, a oportunidade. A igreja IEBA é uma igreja grande, com várias igrejas que às vezes procuram pelo menos uma visita do secretário-geral, mas nunca lhes concederam. Então, para nós é uma alegria, é festa. Quer dizer, até palavra nos falta, estamos mesmo felizes, alegres em receber o nosso líder máximo cá na Igreja Local da Paz. Falou para a voz Mantsambo Teresa Samuel, na técnica de Garcia Spachi Samuel, o Tucaiane Pedro, Ndongala Samuel, e a TV Paz, o canal que leva o Evangelho até a tua casa. Mama, jambote,
Em uma entrevista, o secretário-geral respondeu o porquê da escolha da Igreja Local da Paz para a visita. O secretário-geral da EBA, ele visitou a Igreja Local da Paz no seu plano de auscultação e contacto, no seu plano de comunicação, no seu plano de diálogo com a Igreja. Precisávamos conhecer a Igreja e a Igreja nos conhecer também. Este é o nosso propósito. Bom, a igreja visitada é uma igreja forte, é uma igreja crescida, é uma igreja que está em condições de ser chamada de igreja local. Tem gente forte, determinada, gente compromissada, gente fiel a Cristo. Em suma, é uma igreja que pode-se dizer cristã. Tem tudo a ver com a fé que ela professa em Cristo Jesus. Bom, aos fiéis da Igreja Local da Paz, a nossa palavra é de encorajamento, pois que a Igreja prossiga na sua tarefa de evangelização, na sua tarefa de crescimento qualitativo e quantitativo, na sua tarefa de conclusão das obras e da expansão do reino de Deus. Que continue a ser essa igreja amável, amiga e capaz de fazer o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Sobre a distinção da Igreja Evangélica Batista em Angola antiga e atual, o reverendo Leio Ntsumbo respondeu. Normalmente, quem faz a distinção do passado e do presente são os membros. Eu tenho preferido não ferir a ética para que sejam vocês avaliarem a EBA de ontem e a EBA de hoje. Alguns resultados falam por si. A EBA de ontem, a EBA de hoje. A vida é dinâmica e cada dia que passa, coisas novas acontecem. Esse lugar, quando surgiu, havia uma visão e aprimorou-se. Então, nós estamos a dar sequência àquilo que foi bem feito no passado, aprimorando e tornando melhor em relação àquilo que se deseja. Os homens que têm. A igreja está a evoluir e ainda bem que está a evoluir. E só assim você pode estabelecer a diferença. Se não evoluísse, como estabelecer a diferença de algo que não cresceu? O representante legal, na sua explanação sobre a nova proposta das igrejas locais decidirem acerca da permanência dos pastores locais nas igrejas, respondeu. Bom, a verdade, estamos a formar quadros, mas também estamos a criar novas igrejas. O que implica dizer que o número de obreiros que temos não é compatível com o número de igrejas. Temos mais igrejas que obreiros. Com o vosso crescimento, um dia o reverendo Lucombo vai solicitar alguém com a visão um tanto quanto compatível com a dele, para poder trabalhar com ele como pastor auxiliar. Significa dizer que nós não temos mais pastores que locais de culto, temos mais locais de culto que pastores. Então ninguém ficará de fora. Mas a nova filosofia vem para que a igreja não sofra mais, assim como também a família pastoral, porque não é comum o pastor que está a dar certo ser retirado. Por outro lado, também o pastor, ao ser retirado de um lugar, a sua família passa por constrangimentos. A nós o que nos preocupa é que a igreja esteja bem com o seu pastor. Aquele pastor que está em determinada igreja, se de fato não corresponder, não é pelo fato de já lá ter estado. Terá que sair e entrar lá alguém que possa dar uma nova dinâmica para a obra do Senhor. Bom, não é meu projeto, é projeto da EBA. Não é meu projeto, é da EBA. E se de fato a EBA se o desejar, nada mal. Agora temos que criar condições para que não façamos algo que depois amanhã irá trazer constrangimentos. Estamos em crer que, querendo Deus,
as coisas vão acontecer. Repito, não é meu projeto, é um projeto da igreja. E querendo a igreja, temos que colocá-lo, em prática. Deus continua a vos abençoar.